se esta rua fosse minha? Um projeto do Centro de Documentação de Ilhavo, da Câmara Municipal, dedicado aos estudos topónimos do município. Um projeto feito por todos e para todos. No programa de hoje, vamos partilhar as memórias de António Rosa Novo, António Bizarro, Eduardo Pessoa, Isabel Verdade, José Cruz, Rosa Silvia Capote e José Sacramento e ainda Cenos da Fonseca sobre a Avenida 25 de Abril, localizada na freguesia de São Salvador. Antes ali onde está o jardim, está o café estádio e está o pavilhão, aquilo era terras batidas e não se passava para baixo, era para a Estrada da Manela. E como não se passava, tinha ali uns montes de barro, não sei o que mais, e passava-se o rio. Eu era conhecido por António do Rio. O meu irmão não gostava nada que me chamassem Zé do Rio, que a minha mãe lavava a roupa para os ricos e chamava-lhe Maria do Rio. Essa água vinha por ali abaixo e depois ia lá parar lá à malhada, lá, às águas do rio, da ria. Havia um muro que não dava e a gente saltava desse monte de barro para lá para ir à fruta. Já estava em cima do muro e ela com uma vara, parecia mesmo uma bruxa, toda encalhada, já para nos dar com o pau, e a gente caía de qualquer maneira, magoávamos, mas fugíamos, era assim. Nós tínhamos aqui onde está o parque infantil, havia ali um jardim quase que triangular e havia uma azenha que era daquele sujeito que também tinha uma azenha ali no início da Avenida da Senhora de Pranto, que era do avô dos Panelas, do Kim Panela, que era o dono, que explorava ali a concha. Havia outra ali na rua do Casal com a avenida, e depois havia outras mais por aí para cima, que eu desconheço, até aos Meitinhos. E havia então o rio que vinha desde dos Meitinhos, que vinha passar ali por onde depois foi o mercado novo que fizeram ali, tipo Palácio Cristal, que vinha por ali, chamava-lhe o Rio do Caneleiro, que era que vem lá pela Rua do Casal, vinha por aqui abaixo e é que dava água. Porque eles tinham, que se não quisessem que aquilo estivesse às vezes para não entrarem para os quintais das pessoas, né? As pessoas, o moleiro tinha a chave das portas que tivesse que abrir pelo rio aí acima. Era o moleiro que tinha, era o responsável pela limpeza do próprio rio, por causa de ter água para ali. Depois da primária, fui fazer o exame de admissão para o liceu, mas fui para o colégio, para a Ilha. O colégio que era ali na avenida, vamos lá, na avenida que agora é 25 de Abril, na esquina que vai para Aveiro. E foi aí que eu andei até ao 5º ano. Os anos que a gente passava no colégio não tinham validade para o final. Nós, no 5º ano, tínhamos que prestar provas em Aveiro. No liceu mesmo, em Aveiro. Depois, por questões de familiares, de dinheiros, tive que desistir, né? Era um prédio velho, um prédio antigo, mas que tinha condições para o colégio, tinha muitas salas. E depois a gente gostava muito daquilo porque a gente fazia muitas malandrices lá. Uma delas era o seguinte, os intervalos eram feitos com sino. Havia a contínua, que era só uma pessoa, a tomar conta de tanta gente, era só uma contínua. E ela chegava a hora e ia tocar para a gente ir para o intervalo. E quando a gente ia para uma certa sala que ficava por cima do sino, o que é que a gente fazia? Eu, inclusive, eu também fiz. Ligávamos uma coisa de cerda da pesca ao badalo do sino e depois amarrávamos ao pé na secretária que estava mais perto da janela. Quando a gente via que estava na hora, a gente fazia assim com o pé e o sino começava a tocar. E a professora dizia, vamos embora, para o recreio. Imagina, estava na hora. Quando a continuou, chegávamos ao pé dela. Então o que é que os mandou sair? Então o badalo já tocou o sino. Mas não fui eu que toquei. Depois vinha-se a descobrir quem era
Pronto, era um castigozinho. Era isso, para poupar dos sacos do açúcar, daquilo, punhamos em água, molhávamos aquilo e aquilo ficava uma papa. E estava o professor a ler ou coisa, e a gente fazia uma bolinha e tirava para o teto, pum! E o professor não sabia o que era. E a gente de vez em quando, pum! E mas o que é que se passa? Quando ele olhou para aquilo, aquilo já pareciam ninhos de vespas lá naquilo. Mais outro castigo. Mas quer dizer, não prejudicávamos ninguém. Havia lá um senhor da Gafanha, da Quem, que tinha vindo da África e ele era muito pequeno e tinha uma bicicleta pequenininha. E o que é que a gente de vez em quando fazíamos? O pátio estava dividido em duas partes. Uma para os rapazes e outra para a rapariga. E nos rapazes, o que é que a gente fazia? Tinha uma varanda, tinha uma escada e uma varanda e a gente agarrava na bicicleta e pendurava-lhe lá naquilo. Quando ele saía, ele vinha por baixo, nos dava com a bicicleta, ficava todo chateado. Mas a gente entrava para o jardim, os traseiros do edifício. E ainda lá está uma árvore muito grande que lá está. E depois tinha os recreios, de um lado e do outro. E tinha aí um portão de cada lado. A gente entrava por um e entrávamos por outro. E depois é que tinha o jardim e depois é que tinha o mercado. Tínhamos a guarda fiscal sempre, nessa altura havia a guarda fiscal que estava virada para o colégio. Era a doutora Dorina de Miranda, era a doutora Maria Fernanda, a mulher do Sr. Dr. José Vaz, era a doutora José Maria Almendral, e havia às vezes um ou outro que vinha de fora, mas já não me recordo não. Mas praticamente eram sempre todos os anos os mesmos. Aquilo era particular. E depois tinha o professor moral, os seus padres, o padre Sebastião Rendeiro, que eu me lembro, foi o meu professor, e o bispo Dom António dos Santos. Foram meus professores. E eles jogavam bem futebol. Depois fizemos lá uma equipa de futebol e íamos jogar, mas eles eram danados para o futebol. Não faltava vi-os na altura, era a saga dos filmes indianos. Vi-os todos. Aquilo parecia quase uma novela mexicana. Era sempre a chorarem. Mas eram os filmes que havia na altura, os filmes indianos que passavam lá no cinema de Ilha, íamos a todos, não falhávamos um cinema. Era quando não íamos ao baile do Texas, íamos ao cinema. Íamos ao labirinto muitas vezes para arranjar dinheiro para ir ao cinema. Nós marcávamos primeiro o bilhete aqui em cima dos vizinhos. Íamos lá marcar o bilhete. E depois tínhamos que ter, para levantar o coisa, tínhamos que ir ao zinco, às coisas, para as galinhas verem que eram gazetas. Era gazetas. E isso era tudo maneiras da gente agariar qualquer coisa. A gente qualquer coisa dava para a gente arranjarmos um tostão ou dois ou três. A gente, nessas alturas, tomava. Era 5 tostões de cigarros a bolso. E para arranjar os 5 tostões era uma carga de trabalhos. Olha que a gente... Casas velhas que tinham vidrositos, partidos, então já andávamos com latitas, bocadinhos para dentro das latas, aproveitar vidro. Era 25 tostões. O bilhete, para o galinheiro, era para o galinheiro que a gente lecionava. Era o bilhete mais barato. E era para comprar uns cigarritos, depois... 5 tostões de cigarros. E pronto, e não havia mais nada, ficávamos todos contentes. Fiquei lá até aos 15 anos, quando vim para cima e fui para o colégio de Ilha. Ainda estava lá, quando entrou o Dom Júlio Tavares de Bimbas para pôr o colégio bem. Eu fiz uma coisa que ninguém tinha feito. Eu derrubei o muro da vergonha, que era os rapazes de um lado e as raparigas do outro. E houve um dia que a gente no recreio, eu resolvi saltar o muro para o lado das raparigas. E estavam a jogar às prendas e depois havia um beijinho no meio daquilo tudo. Nós éramos uns garotos e pronto. E eu depois fui chamado ao Sr. Presidente. Tinha feito um crime que era pôr os rapazes ao pé das raparigas. Tanto é que nós, dentro da sala de aulas, ainda me lembro muito bem lá no colégio de Ilha, onde eu andei lá praticamente um ano, das minhas colegas, antigamente, dos meus colegas. Eu fui presidente do Ilhabum Clube em 73, a apanhar o 25 de Abril de 74.
Portanto, veja, apanhei a transição. E então introduzi uma coisa também muito interessante, que ainda hoje é cartaz em Ilha, foi o Festival da Canção. Estou na base, com o Barroca, que era o Machado, um amigo meu que já faleceu, que fizemos, iniciámos o primeiro Festival da Canção de Ilha. Em Ilha, no cinema. Não, senhor, o primeiro foi no cinema de Ilha. E como eu estava no Salão Cinema de Ilha, e como eu andei na tropa, e apanhei a minha recruta com o Júlio Isidro, e então eu liguei ao Júlio Isidro e falei com ele se ele queria cá vir e trazer alguém. Já estávamos em 74, já tinha sido o 25 de Abril. E então ele trouxe o Fernando Tordo e o Paulo de Carvalho. Imagino, naquela altura, era um luxo trazer o Paulo de Carvalho, o Fernando Tordo e o Júlio Isidro. E cá vieram apresentar o programa, cantaram, e foi aí que se iniciou, e foi aí que se destacou também o nosso grande Carlos Paião. Havia 3 desses pontões, onde hoje conhece os eucaliptos, hoje estão em frente à igreja de Ilha, não é? Aqueles eucaliptos grandes. Ora bem, o prior João dos Santos, que morava numa casa do lado de cima, até sei qual era a casa, era onde estava o antigo colégio de Ilha, era rico, era prior, mas não noticiava em bacalhau. E foi quem fez esta igreja, foi ele que administrou, e bem para ele, a feitura da igreja. E ele mandou fazer 3 pontões, precisamente ali ao pé desses eucaliptos, havia 3 iguais a esses ramalhados. Gostou das memórias que ouviu? Partilhe também um testemunho sobre a sua rua. Conte-nos algumas curiosidades e tradições. Traga-nos fotos antigas. Para tal, contacte o Centro de Documentação de Ilhavo ligando para o número 234 092 496 ou envie-nos uma mensagem para cdi@cm-ilhavo.pt. Contacte-nos e iremos ao seu encontro para fazer a recolha do seu testemunho. Com o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, oferecemos o passado como um presente para o futuro da nossa terra.